Olá, gente, bom dia. Eu sou Rafaela Bergaria, sou idealizadora e coordenadora do Observatório dos Trens. A gente está muito feliz de poder fazer esse ciclo de debate, de formação para quem está assistindo a gente online, para quem veio aqui trocar com a gente. Esse é um debate muito importante, né? Hoje, dia 13 de maio, se rememora a abolição formal da escravidão, mas a gente sabe que nunca houve uma liberdade real, né? Existiram uma série de políticas que foram políticas de interdição, de violência, direcionados para a população negra e políticas que estão em continuidade, que são dadas continuidades até hoje. E é muito importante a gente poder fazer esse debate, refletir o debate de mobilidade, principalmente com as intersecções da militarização da cidade. A gente tem vivido muito isso pelo armamento da Guarda Municipal, a gente tem vivido muito isso pela seletividade penal, pela Operação Verão, que acontece e que é reeditada desde 2011, que prendem de 30 a 45 adolescentes negros por dia. Então, a gente pensou em fazer esse ciclo de formação e debate para poder refletir sobre essa realidade, principalmente no contexto onde a gente vive. O Brasil tem uma centralidade tem dado uma centralidade, principalmente no enfrentamento da crise climática. A gente vai sediar a COP30, tem uma série de debates que estão sendo feitos, e uma priorização do debate sobre conservação de floresta verde. Mas a gente sabe que isso ainda é muito incipiente diante de todas as medidas que a gente tem que adotar para, de fato, ter uma perspectiva de futuro, para, de fato, enfrentar a realidade da crise climática, que tem cor, que tem território, que tem gênero, que tem raça, né? E a mobilidade, ela historicamente, ela é um motor de desigualdade, né? Quando a gente olha, inclusive, para a conformação do Brasil colonial, né, nas políticas coloniais, há um contexto de grandes navegações e grandes deslocamentos que são produzidos a partir de uma mobilidade que pensa liberdade e exploração pelos povos europeus e pensa em interdição pelo sequestro e escravização de milhares de africanos que chegaram aqui no Brasil. Quando a gente vai olhando, inclusive, os diferentes contextos históricos, a gente sabe que tem rupturas, mas tem permanências, que é sobre quem é o sujeito da violação, quem é que sofre essas violações, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na dimensão do direito, na construção jurídica, né, da jurisprudência no Brasil, primeiro que é isso, o direito criminal ainda marca e ainda traz muita relação do direito colonial, né? Então, a gente ainda vê que o lugar onde a população negra é observada e percebida é o lugar da interdição sistemática de corpos negros, né? A gente continua sendo abarcados por uma série de políticas de interdição e a gente precisa dar centralidade e produzir a disputa de uma outra construção e concepção de mobilidade, uma outra concepção de cidade. Eu tenho feito esse debate, e o Observatório nasce um pouco disso, nasce muito disso, na verdade, pela morte da Joana, que foi minha prima. Dia 24 de abril, completaram 8 anos da morte dela, sem que a gente tenha alcançado, de fato, justiça. A gente fez uma mobilização grande, conseguiu mover CPI em 2018, que levantou inúmeras violações, inúmeras mortes que acontecem por atropelamento ferroviário, por colisão, por queda, mas a gente foi entendendo que a própria política de mobilidade, ela produz uma série de outras construções de interdição. Pelo preço da passagem, a gente viveu a pandemia e viu que muitas pessoas, elas foram impactadas pelo desemprego durante a pandemia e tinham um limite de, inclusive, sair da situação de miséria, que era a falta de dinheiro para pagar passagem. Desde a pandemia, para você entregar currículo, tem que ter 17,10 no bolso. E aí os trabalhadores ambulantes que estão dentro do transporte, tentando sobreviver, eles são abarcados por uma outra política de interdição pela Guarda Municipal. Essa cidade tem vivido, né, um processo de militarização muito aprofundado, né? Tipo, de armamento da Guarda Municipal. A proposta que estava em vigor nem era só o armamento, era, de fato, a organização da milícia no âmbito da Guarda Municipal, porque era adotar esses modelos de polícia particular para fazer o controle
nas ruas da população negra, a gente sabe que, principalmente, as relações de desigualdade e de interdição que a gente vive na cidade, elas estão muito marcadas por esse controle, né? Um corpo negro, um corpo trans, um corpo feminino é interditado na rua a partir da marca de estigma que está definida no seu corpo. E essa marca e essas interdições, elas acontecem no espaço público. Não é à toa que o Brasil é o país que mais se mata por mulheres trans e se mata nos espaços públicos. Então é muito importante a gente conseguir refletir, e esse ciclo de formação tem como uma perspectiva não só através a gente poder circular o debate, mas levantar quais são as demandas determinantes para a gente produzir uma agenda de uma outra perspectiva de cidade, uma perspectiva de direito à cidade, uma perspectiva que leve e olhe para as periferias a centralidade de medidas de adaptação e medidas de reparação. Porque quando a gente fala sobre o montante de recurso que está sendo investido, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que é uma das cidades que mais tem recebido recurso do Fundo Clima, que mais tem recebido recurso do PAC, e recursos que aprofundam essa lógica de interdição, isso faz com que a gente tenha um desejo de construir essa agenda para que a gente possa avançar e ter, para nós, para o Observatório, é muito importante, porque a gente está nesse momento também, de repensar qual que é o nosso lugar depois de sofrer um processo de violência muito grande, né? Então, em 2023, a gente começou a ser ameaçado pela polícia, que atua hoje como segurança da empresa nas iniciativas, ações que a gente fazia dentro do trem. Isso fez com que a gente tivesse que dar muitos passos atrás. E eu acho que esse debate sobre como é que a gente pensa cidades eficientes, como é que a gente pode se fortalecer para apresentar bandeiras que são determinantes para a população de uma forma geral, mas como é que a gente faz isso com o mínimo de segurança, como é que a gente estabelece metodologias e mecanismos de proteção entre nós e como a gente avança no sentido de conseguir que nossas vozes, que a nossa incidência, ela tenha eco dentro dos espaços de decisão e poder que estão colocados hoje. Então, agradecer a Negra por abrir essa possibilidade de a gente fazer esse debate, Gláucia, Jéssica e Denilson, especialmente, para a gente poder fazer essa reflexão e ter a possibilidade de acumular essa agenda. Eu tenho certeza que vai ser muito rico o debate que a gente vai fazer aqui hoje. Obrigada.